Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Bom dia para todos. Aleluia. Paz do Senhor. Todo mundo está tranquilo aí, né? Amém. Como os irmãos não trouxeram a igreja antiga, né? Então vamos fazer uma missão que é um pouco técnica, viu? Eu vou ler muito. Mas foi avisado, né, pastor? Foi avisado. Foi avisado que seria a missão retroativa, né? Então, eu vou ler para os irmãos ficarem adaptados, viu? O que vai acontecer aqui no nosso dia a dia de hoje. Viu? Sutileza, os irmãos já estão cientes do que é sutileza, né? Sutileza, como Jesus disse lá no seu Evangelho, um pouco de fermento leveda toda a massa, viu? É um pouquinho, é aquilo que você olha e vê como insignificante. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós acabamos de ler aqui em Tiago, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não mandou nós enfrentar ele. Nós não temos capacidade para enfrentar ele, viu? Todo mundo que enfrenta ele é derrotado. Só quem vence ele é Deus. Deus não precisa fazer muito esforço para derrotar ele, viu? Não precisa fazer muito esforço. Porque Deus que criou ele, viu? Deus criou ele um anjo. E ele prendeu, o que ele prendeu lá quando ele subiu no coração dele a soberba? Ele perdeu a identidade. Ele, depois que ele caiu, foi expulso do céu, ele não tem mais nome. Satanás não é o nome dele. Não é nome. Ele perdeu isso. Ele não tem nome. Desde que ele saiu e foi expulso do céu, ele não tem mais nome. Viu? Por isso que ele busca se adorar. Busca se adorar. Viu? Ele quer tirar aquilo que Deus tem, identidade. Então Satanás quer isso. Quando ele estava tentando Jesus ali, no monte, na oração do jejum de Jesus, ele disse: está vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar, só para sair e adorar. Ele não estava querendo dar nada para Deus, para Jesus, porque não tem nada. Ele estava querendo que Jesus, ele estava fazendo um pedido para Jesus devolver para ele uma identidade. Era isso, o pedido dele. Então ele joga essas artimanhas. Às vezes ele oferece uma coisa, nós olhamos aqui, vemos uma coisa, mas por trás é outra. É por trás. É por isso que é a sutileza. Ele entra devagarzinho, aparentando ser uma coisa extraordinária. Mas quando você for ver lá por detrás da cortina, a cortina é um abismo. Ele aparenta, viu? Jesus falou muito dessa de aparência, viu? Então nós temos que observar muitos. As pessoas que estão bem vestidas, viu? Às vezes o frasco, viu? Às vezes não quer bem vestida. A bem vestida é o conteúdo que importa, viu? A boca fala do que está cheio no coração, viu? Coração. Se eu ligasse uma torneira aqui e a caixa d'água estivesse vazia, não ia sair nada. A torneira vai jorrar o que está lá dentro da caixa, viu? D'água. Assim a nossa boca. Ela fala do que está lá dentro do nosso coração. Quando você vê as pessoas estressadas, gritando, xingando, vai estar expressando o que está lá na sua alma, no seu coração, viu? No seu coração. Então Jesus disse: nós não podemos viver de aparência, porque o diabo lhe oferece isso. Você olha para a figueira, Jesus disse para a figueira, fala isso também. A figueira é bonita, a figueira estava bonita. Jesus olhou de longe. Marcos escreveu lá dizendo que não era tempo de filhos. Porém, tem aquele período que tem algumas árvores que dão frutos fora do tempo. Jesus olhou para ela de longe, viu? Porque é exatamente isso que Satanás faz. Ele te mostra de longe. Você vai chegando perto. Quando você vai chegando perto, geralmente não tem como retroceder mais. Você chegou tão perto, não consegue mais se afastar. É como se fosse um abismo. Ele foi te sugando, até você não ter mais força que voltar para trás. Então ele disse: não viva de aparência, porque tudo que o diabo oferece, ele não tem nada, ele mostra uma aparência. Depois que você cai na armadilha, que a isca de Satanás, que é a utilização dessa isca de Satanás, eu até tenho um anzol aqui mostrando aqui, ele coloca uma isca para atrair você, viu?
Para atrair. Depois que você morde a isca, acabou, já está no domínio dele, viu? Já controla a sua vida toda. Ele já entra e faz um regaço na sua casa, na sua vida emocional, intelectual, espiritual, conjugal, financeira, todas as áreas ele vai para matar ou vai destruir. Esse é o papel dele. Ele não vem aqui para me ajudar, viu? Muitas pessoas hoje dentro da igreja que tem curso para ele, viu? Achando que ele ajuda, viu? Mas é só aparência, viu? É só até você manter isso. Então, esse é o principal motivo que Jesus cautelar e do fermento dos fariseus. Ele está falando, vai ter ensinamento e vai aparecer bonito aos seus ouvidos, viu? Você vai ouvir e aplaudir as pessoas, viu? Você vê esses coaches aí falando, você, até se vocês participarem um dia de uma palestra de coach, você falando com o Fernando aqui, não sabe de nada. Não gosto mais de ouvir ele falando, viu? Porque os homens têm a persuasão, viu? Tem a persuasão. Então isso aí, Jesus vai cautelar disso. Porque isso aí vai atrair você para lá. Depois, se você estiver lá afundado, você está num abismo. Abismo, a ciência diz que abismo é como se não tem paredes, não tem como você ser resgatado. A única pessoa que pode resgatar você desse abismo é Deus, único. E abismo é como se fosse um buraco sem fim. Não tem mais, não tem fim. Então você olha para cá, só treva, para cá, treva, para cá, treva, para todo lugar que você olha é treva. O único que pode resgatar de lá é Deus. E como é que ele resgata hoje as pessoas desse buraco? Através da Bíblia, da palavra. É ela que vai lá no íntimo, ela que vai lá nesse buraco, que é criado na mente, viu? Na mente. Por isso ele diz, por isso o salmista foi muito genial quando ele falou que nós temos que estar debaixo da sombra do onipotente. A sombra dele é aqui na mente, viu? É a mente. Nós temos que criar essa sombra, entrar na mente da sombra do onipotente dentro da nossa alma, viu? É aqui que tudo acontece, viu? Quem destrói você não é as outras pessoas, não é Satanás, é o que você pensa de você mesmo, é a sua própria cabeça que vence você, viu? Às vezes você está passando por alguma dificuldade, você começa a imaginar tudo aquilo, começa a passar um tormento na sua cabeça, e com isso vem o que? Todas as setas de Satanás, o medo, a dúvida, viu? O esmorecimento, vem tudo, porque ele vê que você saiu debaixo da sombra. Agora você está visível aos olhos dele, ele começa a te atacar, começa a colocar dúvida na sua cabeça. Não vai acontecer, isso aqui não vai dar certo, você vai passar por isso, não vai ter cura, não vai ter retorno para a sua vida. Ele começa a atingir a sua estrutura aqui. Por isso que eu falei um monte que nós temos que sair debaixo da sombra do onipotente, fugir dos olhos dele, aí sujeitando a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Do Tiago você vai vir, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos, porém, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu devido tempo, o que o diabo diz? Ele vos exalte. Quando você se humilha na presença de Deus, você não precisa se humilhar na presença de homem nenhum. Se humilhou na presença de Deus, é um lugar que você está prostrado. Você vai ficar de pé de qualquer autoridade que aparecer na sua frente, você vai cair de pé, viu? Mas se você não se humilhar na presença de Deus, você vai ter que ser um bajulador, de político, da sociedade, de patrão, de chefe. Você vai ter que ser um bajulador. E tem muitos disso. Porque não se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Então, não precisamos de muitas coisas, viu? Porque a Bíblia diz que nós não precisamos de muita coisa. É só meditar na palavra de Deus. De dia e de noite. Dia e de noite, comprometimento com uma vida centrada em Cristo, é o tópico 1, Cristo o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. 1 Coríntios 2:2. Cristo era o centro da mensagem de Paulo. Da mesma forma Pedro disse: e em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Cristo também era o centro da mensagem do apóstolo Pedro. Cristo era o centro da mensagem apostólica de todos os cristãos, viu? Hoje não é o centro mais. Muitas pessoas você encontrar o centro é a prosperidade, viu? Não é o evangelho mais a paz. O centro é a prosperidade. Eles sabendo que o evangelho já é próximo por si próprio.
Eu não preciso ir lá dentro do pacote do Evangelho tirar só uma virtude, a prosperidade, viu? E pregar só sobre isso, falar sobre isso. Se eu pregar o Evangelho, já vem incluso tudo isso, toda prosperidade, toda bênção, toda sorte de bênção, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Viu? A vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável. Agora, se eu pego só um mantimento, as pessoas hoje, em vez de apresentar Deus no mundo, eles apresentam os benefícios primeiro que Deus tem. Eles vão lá no céu, vai ter isso, Deus vai te dar isso. Não, tem que apresentar Deus primeiro. E esse é o Evangelho. Jesus disse: quando vocês forem pregar, chegar é chegar no reino de Deus, arrependam-se. Porque Jesus sabia que eles iam mudar a mensagem, não ia ser mais essa. Quando os pregadores chegassem para pregar, eles iam falar de tudo, menos do reino de Deus e do arrependimento. Tanto que Jesus já tinha previsto isso, porque Paulo disse: porque os homens vão ser amantes de si mesmos. A indústria hoje do corpo está vendendo nas academias, está tudo lotada, viu? Academias lotadas e as igrejas vazias. As pessoas conseguem ir para a academia de madrugada, 5 horas da manhã, mas com o culto não consegue. Não consegue. Academia, você vê, as pessoas dão desculpa: não, vai acontecer isso na estrada, mas a academia, vamos lá, está cheia. Todo dia eu passo 6 horas da manhã, a academia está lotada. As pessoas saem de lá e ainda vão para o trabalho. Você fala: irmão, nós vamos morar aqui, 5 horas da manhã, daqui você já vai para o trabalho. Não vem ninguém. Aqui você já pega o código do serviço. Não vem ninguém. Mas para a academia de lá eles vão. Mas na vaga de lá também. Está vendo qual a prioridade? 4 da manhã. Dessa forma, viu? Um inverter as coisas, inverter por causa de tirar o Evangelho da Bíblia, da casa de Deus. Estão pregando outras coisas. Estão pregando para as pessoas viver bem aqui na terra. O Evangelho engloba tudo isso. Então eles tiram do Evangelho esse pacote. Então se você tem que viver bem, você tem que ser bonito, porque a sociedade olha para a sua aparência. A sociedade olha para o seu cabelo, para a sua roupa, para o seu sapato. Então você tem que mexer nisso. Não é dessa forma? Tem que mexer nisso. Mas Jesus disse: tem o Evangelho. A academia sua que você pratica lá. No dia que vir uma doença psicossomática, você não vai lembrar se você tem um braço forte, se tem um bíceps bonito, se tem aparência, você não vai se importar com a sua maquiagem. Quando atingir aqui a alma, você quer se livrar daquilo de qualquer jeito. O sacrifício para a vaidade não valeu nada. Valeu nada. Porque quando atingir a sua emoção, você não vai se importar se o cabelo está bonito, se está bem penteado, se tem maquiagem, se tem batom, se a roupa está certa. Não vai se importar com isso. Não importa a multidão que está te olhando, você não vai se importar com isso. Não vai se importar. E nesse dia, a academia não te ajuda. Não ajuda. Esse dia que Salomão disse, é um dia mau. Você não se preparou para ele. Você se preparou para os povos, a plateia te aplaudir. Mas no dia mau não se preparou. Não se preparou. Horrenda coisa, a Bíblia diz: horrenda coisa, Deus amou, mas horrenda coisa é cair nas mãos do Senhor. Porque ele viu que você negligenciou. Ele é justiça, viu? Ele é justiça. Ele viu que você negligenciou tudo aquilo. Virou as costas para ele, para investir no seu corpo, para cultuar, fazer do seu corpo um templo, para você mesmo adorar e passar uma imagem bonita do povo. É assim que Paulo disse aqui no centro das suas palavras: o seu Evangelho era Cristo, e esse Cristo ressuscitado. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8 e 5. As Escrituras são bem claras. Não há outro Salvador fora de Jesus Cristo. Não há exceções. Quando o cristão ou igreja esfria ou se afasta da fé, Cristo é logo tirado do centro. Outras formas de culto, filosofias e ideologias passam a ganhar espaço quando Cristo deixa de ser o centro da vida. Quando Cristo deixa de ser o centro, eles investem tudo. Quando Cristo deixa de ser o centro, eles começam a achar agora, buscar técnicas humanas para atrair,
para atrair. Atos dos Apóstolos diz que os discípulos pregavam a verdade e Deus ia trazendo as pessoas de forma que aqueles que iam se salvar. Ele ia acrescentando na igreja aqueles que iam se salvar. A responsabilidade dos apóstolos era pregar Cristo, o Evangelho genuíno, sem nenhum enfeite. Não podia enganar as pessoas, atrair com promessas. É isso que eles estão fazendo hoje nas igrejas. Estão atraindo as pessoas com promessas. Você vem para cá, seus problemas acabaram. Viu lá o Cacete do Planeta? É o Tabajara, seus problemas acabaram. Então, os pastores hoje, a televisão hoje, você vê nesses canais que é para pregar o Evangelho, ele fica a maior parte do tempo dizendo: irmãos, eu tenho que pagar uma dívida, eu tenho carneirense, eu tenho televisão, eu tenho rádio para pagar, deposite não, paga tanto, nós vamos fazer a oração disso. E esquece o Evangelho. Ele tem 2 horas lá de televisão para 5 minutos de Cristo, os outros 1 hora e 50 minutos pedindo oferta para pagar aquele horário, porque ali não foi de Deus. O Evangelho é a vontade de Deus que o Evangelho se propague e vai se propagar. Mas quando o homem ele mesmo coloca os seus interesses na frente, aí ele tem que granjar os recursos, viu? Aí ele tem que comer a lã das ovelhas, comer a lã das ovelhas e subjugar as ovelhas. Cristo o Senhor, viu? Cristo o Salvador e Cristo o Senhor. Se por um lado a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador, por outro, jamais deve esquecer-se de que Ele é o único Senhor. Atos 2:36. Viu? Por falta de pregar esse Evangelho sem rodeio, as pessoas fazem agora muitos deuses para si próprios. Não sai diferente dos povos de Êxodo. Não está diferente da igreja católica apostólica romana, que tem muitos deuses, muitas estátuas, muitos santos para adorar. Hoje nós adoramos até o nosso corpo, nosso cabelo, nosso jeito de andar, nossa igreja, nosso templo aqui. Às vezes nós adoramos ela. Nós tiramos Deus do centro e começamos a adorar a nossa catedral aqui. Se vir outras pessoas de fora, nós já ficamos com o pé atrás. É assim que funciona na liturgia. Quem recebe a Cristo como Salvador deve andar na fé, tendo Ele como Senhor. Ser discípulo de Cristo é tê-lo como Senhor. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andar nele. Colossenses 2:6. Receber Cristo como Salvador, mas não andar nele, isto é, de acordo com o seu ensino, é negar seu senhorio. Negar seu senhorio. A falta de reconhecer o senhorio de Cristo é a causa do fracasso na fé de muitos cristãos. A sutileza do diabo está no fato de dizer que você pode viver uma coisa sem a outra. Em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira com que vive. É o que é pregado hoje. Não preciso ir na igreja, tem cultos online. Eu fico lá assistindo culto. Viu? Eu não preciso ter comunhão. Viu? Não preciso ter comunhão. É um evangelho que é pregado. Eu não preciso ter comunhão com meus irmãos. De casa eu aprendo mais. Tem muitas pessoas que falam isso. Aí no culto em casa pela internet eu aprendo mais do que. Mas a questão aqui não é o aprendizado, é a comunhão, viu? É a comunhão. O importante é que nós se juntar aqui para ver se nós temos comunhão uns com os outros, para que haja singeleza no partir do pão, na oração, viu? E na comunhão. Porque assim que nasceu a igreja. E estavam todos em comum na oração, no partir do pão, estava todo mundo na mesma sinergia, viu? Na mesma sincronia. Uns vendiam suas propriedades e repartiam com os outros. Foi assim que surgiu a igreja. E era assim que os apóstolos pregavam. Pregavam para não facilitar a vida para Satanás, como disse aqui Tiago, para não dar lugar a ele. Porque se eu não viver de acordo com essa escritura aqui, eu vou estar dando lugar para ele. E ele não perdoa. Ele entra para matar, roubar, destruir. Aí o Tiago diz aqui: humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará antes da maior graça. Porque ele escreveu aqui: antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Tiago era muito duro nas palavras.
ressurreição, até a crucificação, ele não acreditava que ele era filho de Deus. Não acreditava. Tendo sido criado por Jesus. Imagine um exemplo dentro de casa, de amor, de irmão, de filho, de obediência. Foi criado junto, Tiago cresceu vendo Jesus, todo fazendo, obedecendo tudo. Imagine um filho que não deu trabalho para a mãe. Tiago cresceu vendo esse exemplo. Mesmo assim, a mãe Maria e o pai José falaram: não, esse aqui foi uma promessa de Deus, é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador. E a própria mãe ensinando, mostrando para os outros filhos: olha, esse aqui foi enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus que encarnou aqui. Ele é o Filho de Deus, nós temos que adorar Ele. A mãe falando isso, eles não acreditaram. Nenhum dos irmãos de Jesus. Nenhum. Imagine, você dentro da sua casa, ninguém ouve, dá ouvido para a sua voz, para a sua palavra, para os seus exemplos, e com a escolha do mal, do caminho errado. Mas graças a Deus que ele, no final da vida, depois da ressurreição de Cristo, toda a família se converteu, porque viu o milagre acontecer, viu? Por isso que Jesus é bem-aventurado, e aqueles que creem sem ver, viu? Então, esse que aconteceu com Deus, é um exemplo dos tempos de hoje. Os exemplos são de hoje. Até pastor mesmo tem que desviar. Exatamente. Então, o caso não deve ser julgado. Não, nós não podemos ver isso aí como uma falha do pastor do crente. Às vezes tem um crente lá que ele é fiel na igreja de tudo, mas o filho dele não. Eu citei, às vezes, nem a mulher dele, e às vezes quando a mulher não é o marido, não está na igreja. Não está na igreja. Então, Jesus disse: livre-arbítrio. Jesus foi a primeira mensagem de Jesus, foi essa. Quando ele desceu do monte, ele chegou em Nazaré e foi pregar. Aí ele disse assim: ó, bem verdade que na época de Elias havia muitas viúvas passando necessidade, mas Deus só foi para a casa de uma delas, porque ela creu. Na época de Eliseu havia muitos leprosos, mas somente o Sírio Naamã foi lá ao monte de Eliseu. Aí ele disse: médico, cura-te a ti mesmo, viu? Isso é bem verdade que o profeta não tem honra na sua casa, viu? Não tem honra. Nem de casa acreditava, viu? Jesus está falando. Nem de casa estava acreditando na palavra dele, no testemunho dele. Não era só na palavra, no testemunho. Ele não era exemplo só na palavra, mas o testemunho dele era impecável. Não teve pecado. Diz: como Deus não se usurpou, Filipenses, ser igual a Deus, não se humilhou, viu? O que o Tiago falou aqui para nós, ele se humilhou, descendo a forma de servo. A forma de servo foi morte, a pior morte. Naquele tempo, ser crucificado era como se fosse o maldito, e foi isso que aconteceu. Ele se tornou maldito por causa de mim, por causa de você. Ele se tornou maldito. Imagine alguém se escolher: vou ser maldito para salvar. Vamos lá, Senhor. Eu vou me sacrificar aqui para salvar o irmão ali. Tem que ter amor. Só o amor faz isso. Então, esse é o período da morte que eu citei aqui, que nós temos que morrer para esse mundo. Para no final de tudo, nós estamos no velório da morte. No final de tudo. Quando reunir tudo no juízo final, Deus vai jogar a morte no lado do fogo. Se eu morrer aqui agora, nesse dia eu vou estar no velório dela, na morte. Ela não vai me matar, mas eu que vou estar no velório dela. Mas se eu não morrer aqui, vou morrer de novo lá. Vou morrer fisicamente e morrer espiritualmente lá. Ser jogado no lado do fogo. Esse é o evangelho que nós temos que pregar para as pessoas. Se eles continuarem do jeito que são, não vão entrar no reino de Deus. Se eles não mudarem de direção, não mudarem de rumo. A minha vida é assim: eu vivo na mentira, na adultério, na prostituição, na lascívia, na inveja, no ciúme, na glutonaria. Se eu não mudar de direção, o meu fim não vai ser bom. Receber Cristo como Salvador, viu? Mas não andar nele, é isso que ele está dizendo no autor, é negar a eficácia de Deus. E o que eu citei aqui, o Satanás é sutil, ele vem no meu ouvido. Se eu não estiver debaixo da sombra do Onipotente, o que acontece?
Ele sabe onde me atingir, porque ele está me vendo. Ele conhece todos os meus defeitos. Desde o dia que eu nasci até esse momento aqui, ele participou observando ao redor tudo. Ele sabe qual é o propósito de Deus na minha vida. Ele sabe. Olha, esse cidadão aqui tem um propósito, porque a luz brilha. Nós somos como um vagalume de noite. Nossa luz, nós somos um mundo que está em trevas. Nós, como igreja de Deus, nós brilhamos. E o Satanás é a luz. Mas se nós estivermos diante da sombra do potente, ele vê só o clarão. Ele não consegue chegar lá na luz. Porque ele veio de trevas agora. Ele não consegue entrar na luz. A luz queima ele. É isso aqui. Se nós sujeitar a Deus, essa luz mistura com a glória de Deus e é queimada com a glória que está no nosso redor. Nosso redor. Então essa é a luz, é a nossa luz. A sombra do impotente é isso. É uma sombra que não é que nem a nossa sombra aqui para baixo. A sombra de Deus é para cima. Está vendo como é que é a sombra? Ela não é a sombra que está aqui embaixo. A sombra do impotente é para cima. Quando eu entro na sombra do impotente, eu fico de baixo, eu fico em cima, ela me cobre. Está vendo como é a sombra de Deus? Não é para baixo, para cima. Quando eu entrei debaixo da sombra do impotente, ela me cobriu. De baixo para cima. Aí eu estou escondido, espiritualmente. Em qualquer lugar eu entro com cabeça erguida. Nenhum demônio, não importa se ele está no nosso derredor, ele não tem poder de chegar lá perto. Não tem. Não tem. Esse é o poder que Deus entregou para a igreja. A igreja, viu? Deus deu isso. Você tem esse poder. Não podemos negligenciar. Viu? Se eu negligenciar isso, não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Eu vou viver a minha vida dissolutamente, sem nenhum propósito. Diante de Deus, você até monta isso aqui, diante de Deus, nós não podemos chegar lá com arrogância e pedir justiça para Ele. Porque se eu pedir justiça numa causa minha, Deus faça justiça nessa causa aqui. Ele vai lá na minha casa ver se eu sou justo. Ver se eu sou justo, se eu sou íntegro. Se eu sou justo, que Tiago me ontem aqui, Tiago 5,16. Oração de um justo. Viu? Ele vai lá ver se eu sou justo naquilo. Se eu não sou, ele vai me corrigir primeiro. Por isso, quando eu chegar na presença dele, eu tenho que pedir misericórdia. Deus, misericórdia. E nessa misericórdia ele vai fazer justiça. Viu? Essa misericórdia, se eu fui injustiçado por alguma coisa, ele vai fazer justiça. Agora, se eu pedir justiça primeiro, ele vai lá na minha casa. Se eu não for justo, já é o outro que eu quero que ele faça justiça, ele perdoa o outro e vai me colocar agora na moeda. Vai me moer. Vai me moer para mim aprender a enxergar. Uma situação dessa que você está falando. Porque você sabe que tem pessoas que são bem agora, não percebem o erro deles, só percebem o dó. E aí, como por exemplo, chega lá na igreja, chega para orar, aí ele pede justiça, não pedindo perdão pelos pecados, ele pede justiça para Deus fazer com aquela pessoa. Exatamente. Então, se ele pede para aquela pessoa, o Senhor revoga o contrário. Vai ser para ele, para ela. Vai ser para ele. Está pedindo. Salomão já falou dessa forma, viu? Salomão expressou dessa forma, que quando eu peço justiça, ou então quando eu ver alguém que faz mal, eu estou desejando no meu coração que mal aconteça com ele dobrar, vai vir para mim. Meu Deus é justo, viu? Ele não deixa nada passar, os olhos dele é de fogo, ele enxerga tudo. Não adianta eu jogar lá debaixo do tapete, os olhos dele enxergam tudo. Então tudo que eu desejo, a polícia disse, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Amar só quem me ama, qualquer um pode fazer isso. É inimigo. Quando ele fala isso, é um inimigo. Se eu tenho uma pessoa que eu não, às vezes, no meu íntimo, na minha natureza humana, eu não vou bancar, eu tenho que amar mais ainda aquele cidadão. Mesmo que eu estou indo contra a minha natureza, que é esse que é o amor, eu tenho que ir contra a minha natureza. Minha natureza é alguém me bater aqui, eu já ir com força para destruir ele. A natureza minha é alguém me prejudicar no trabalho, lá eu pisar na cabeça dele. Essa é a natureza nossa. Nós temos que ir contra ela, sujeitando para Deus. Nós já sabemos dessa nossa natureza. Por isso nós temos que sujeitar ele, a Deus. Sujeitar ele, porque o diabo vai usar isso. Quando alguém me ataca, já vê a ira nos olhos da janela da alma. Quando eu fico irado, o Satanás já foca todas as camas do inferno, já ajusta. Porque ele vai ver meus olhos, viu? E a afeição do facial, que é a alma se expressa na hora. A alma fica irada, ela se expressa
no olhar aqui, na aflição. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, não precisa você falar não. Se alguém olhar para você, já vê. Você já muda. Automaticamente a alma faz isso. Já muda na hora, viu? Não precisa falar nada. Automático. Então isso o tanto de Deus foi extraordinário entre a alma. Qualquer coisinha, alegria. Quando eu estou alegre, a alma já se expressa no rosto. Automático. Automático. Não precisa fazer esforço nenhum. Quando tem uma dorzinha, a alma já se expressa com carreta. Já faz a cara ruim aqui, tem uma coisa doendo um pouco. A dor de cabeça já deve cair todo o semblante. Né? A alma não faz isso. Então, se nós olharmos o ser humano, nós conseguimos observar tudo. Viu? Consegue ver tudo. A alma, ver o coração, ver todas as especificidades. Viu? Então, por isso que eu já citei até muitas vezes aqui, quando as pessoas caem diante de um malfeitor, diante de uma autoridade da lei. A primeira coisa que ele faz é abaixar a cabeça. Quando se vê um assaltante, uma pessoa que matou alguém, e a polícia chega perto dele, a primeira coisa que ele faz é abaixar a cabeça. Ele deve. A alma não consegue olhar no olho de alguém que está diante da lei, que agora é uma autoridade. Por isso que Satanás foge. Quando eu estou diante da lei, ele sabe que eu estou seguindo toda a lei. Ele não consegue olhar para mim, porque os meus olhos refletem os olhos de fogo de Deus. Então Satanás foge. É isso que Tiago está dizendo. Quando ele vê esses olhos de fogo de Deus em nós, ele foge. Ele foge de nós. Hein? Não tem como ele ficar diante da luz. O lado dele hoje é trevas. É trevas. E a vontade dele é de encher o inferno de almas para ajudar ele no inferno, nas trevas, para ficar com ele sofrendo. Está vendo, meu irmão? E a natureza nossa é dessa forma. Natureza caída. A natureza caída nossa é dessa forma, que alguém me prejudica, e às vezes eu fico desejando que ele também. Aí a pessoa vai, às vezes, me causou mal aqui, ele vai lá, às vezes até bate o carro lá, não está vendo? Aí vem contar testemunho aqui na igreja. Porque fez isso comigo. Fez isso comigo, tocou no jeito de Deus. Pois é, esse negócio que você está falando é interessante. Eu não sei se o senhor já viu, né, se alguém aqui já viu, um vídeo que está correndo nas redes sociais aí. Na verdade não é um vídeo, é um áudio. Aí não mostra o vídeo mostrando que onde ele fala, né, falando assim, que ele não quer lá de fora não, porque lá de fora já faz parte do Faz parte desse mundo. ele quer de dentro da igreja, ele quer tirar do tudo. Exatamente. Derruba de cima do público. Exatamente, ele quer. Aí ele não olha, ele tem que tirar a cabeça baixa, ele fala, por que você. Ele falou que eu não encaro ele. Não encaro quem pertence lá de cima. Não tem como encarar não, viu? Porque os olhos é de fogo. Nós somos cercados pelo fogo. Todo crente que é envolvido com a palavra, ele é cercado pelo fogo. Viu? Todo crente que deseja o conhecimento, ele é cercado pelo fogo. Viu? Tem um inimigo. Às vezes tem as lutas que tem que ter a ver com ele na vida, as aflições, às vezes é do dia a dia. Para mim não ficar muito acomodado. Vai ter aquelas lutas, mas eu vou sair vencedor de todas. Viu? Todas. Todas as lutas é para me subir legal, viu? Toda luta que vem na minha vida é para me sair do nível, viu? Isso é levar no nível. Então eu passo por dificuldade para me sair daquele nível. Lá na frente eu tenho um testemunho para contar. Uma lição e um testemunho. Toda vez que você entrar numa dificuldade, você tem que lembrar disso. Eu tenho que tirar uma lição e um testemunho para contar, viu? Uma lição, vou tirar uma lição desse problema. E depois eu vou ter um testemunho para contar lá na frente. É assim que nós temos que ver a dificuldade. Jacó via dessa forma. Ele tem as pedras que jogavam nele, ele transformava elas em altares, para adorar a Deus. Então, se alguém joga pedra, vai construir um altar. Jogou pedra aqui, é um altar. Jogou outra pedra aqui, é um altar. Vai construindo. Até você sacrificar para Deus lá toda a sua natureza caída. Toda. E Deus vai resolver todas as suas áreas da vida. Quando você se humilhou, porque você construir altar é se humilhar para Deus. É assim que eu construo o meu altar, é me humilhando, chegando nos pés de Deus, jogar nos pés dele, já nós acabamos de ver 4:10. Humilhar e esperante a potente mão de Deus para que ele me exalte. É assim que eu construo o altar na presença de Deus, é me humilhando para ele, me jogando nos pés dele. O comprometimento, tópico 2, com as escrituras, esse aqui é o principal, viu? É o principal. É a principal coisa que nós temos que buscar na vida. Por isso que Deus, todos os livres, profetas, reis, que Jesus
E Deus ia estabelecendo a primeira coisa que ele falava: medita nessa palavra, dia e noite, não te aparte. Para você ser um líder, para você ser uma pessoa de referência, não se aparte dessa palavra, medita nela de dia e de noite. Não se aparte dela em nenhum momento, porque toda a sua vida de sucesso, de cura, de milagre, depende das escrituras sagradas. Toda a cura que eu preciso tem que passar pela plataforma da sabedoria. Toda. A sabedoria eu tenho que fazer faculdade. Não precisa. Tem pessoas que nunca entraram na faculdade e é sábio. Nunca estudaram e é sábio. Sabedoria não é uma coisa que eu adquiro lá na faculdade. Não é na que eu adquiro sabedoria. O próprio Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente. Ele não faz exceção. Ele não joga na cara, se eu virar as costas depois. E ele dá e não toma. Deus quando dá, ele não toma. Mesmo que eu me desvio, vira um promissor aí. Ele não tira aquela sabedoria. Aí o que o diabo faz com isso? Ele vai aprimorar ela para me aperfeiçoar de novo. É o que está acontecendo nessa igreja hoje. Viu? Muitos pastores começaram com uma intenção boa. Muitos pregadores começaram com uma intenção boa. Mas deixaram a orgulho, a arrogância, a soberba, a avareza do dinheiro entrar no coração, que agora eles estão usando essa sabedoria para granjear dinheiro. Não é almas. Para aumentar o número de pessoas nos templos, para arrecadar mais. Essa é a intenção. Não é levar, por isso que o Evangelho é poucos pregados. Eles pegam mais coaches, eles pegam mais essas mensagens que vai motivar o povo. Mensagem ajuda, autoajuda. Essa é a mensagem que ele prega. Aí as pessoas gostam. E gostam disso. Por isso que é cheio esses tempos aí. Viu? Mas se chegar lá alguém pregando a verdade, eles têm que mudar de direção, converter, se arrepender, não é a mensagem de Deus. É assim que eles pregam. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e sua atualidade. No entendimento deles, a Bíblia contém a palavra de Deus. No entendimento, a Bíblia só contém a palavra de Deus. Contudo, encontra-se ultrapassada, deixando de falar a linguagem da cultura contemporânea. Assim, há uma tentativa consciente e sistematizada de mirar a autoridade das Escrituras. Na verdade, esse ataque é contra a Escritura como revelação de Deus para o homem. Esse é o outro problema que tem acontecido nos cursos de teologia e dentro das igrejas. Esse é o problema que o autor está colocando aqui. Porque essa linha é só palavra, viu? De conhecimento. Ela tem que ser revelada. Viu? Não é, ela não está revelada, aberta, descortinada para todo mundo. Não é todo mundo que vem pregar aqui, às vezes tem uma revelação, ele tem conhecimento. Viu? Mas revelação não. Revelação, por isso que ele usa as artimanhas do homem. Viu? Não sou contra isso, mas as pessoas às vezes vêm aqui, usam muito o emocionalismo, usa fundo musical, usa na hora da oração, quando é equipe de jogo cantando, porque ele não tem a unção para fazer o povo se alegrar. Então ele quer que a música, porque a música tem o poder de fazer isso. A música não precisa ser um pregador, não precisa ser um pregador aqui. Chamar o João de Deus aqui para pregar e colocar um fundo musical muito lento, de repente a dor que o cidadão está sentindo, ele grita, pula, salta, cai aqui no chão. Viu? Não precisa ser o nome de Deus para usar essa artimanha. Então eles usam muito isso. Aí envolve as pessoas naquele barulheira, naquela gritaria, termina, não aconteceu milagre nenhum. Só eles dizendo, repetindo erroneamente: isso é Pentecostes. Isso aqui é o Pentecostes. Nós temos que ressaltar isso. Viu? Como é que acontece? Eles confundiram o Pentecostes com gritos, com barulhos, viu? Com todas essas artimanhas. Confundiram deliberadamente. Não foi por ignorância, e às vezes por inocência. Por artimanha do homem, viu? Artimanha, viu? Confunde dessa forma. Então, a Bíblia é muito clara. A Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, possível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, Mateus 4,4, a revelação de Deus ao homem, e como tal, está sempre atualizada. Não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós nos moldamos pelas Escrituras. Mas as mensagens de hoje eles ajustam para determinado grupo. Assim dizia o Elvis Presley: os pecadores não
não sabe pregar para as pessoas que têm estado. Não sabe. Ele saiu da igreja, tentou voltar, mas quando ele chegava, os pregadores tentavam mudar as coisas para agradar ele. Para agradar ele. Se os pregadores não sabem, não sei como eu entrar na igreja, porque eles não sabem pregar para pessoas que têm estado. O culto muda tudo. A mensagem muda toda. Ele não sabe pregar. Chegar uma pessoa famosa na igreja, o pastor muda toda a liturgia do culto. Se possível, coloca tapete vermelho para passar. É dessa forma, viu? Coloca tapete vermelho. Não sabe pregar. Perde todo o controle do culto. É assim que nós vemos que as pessoas hoje não estão mais focadas em Deus. Os cultos é para ajuntamento de pessoas para granjear recursos. Para manter o prédio, manter algum status social. Não é o intuito de arrancar as almas que estão indo para o inferno. Ensinar as pessoas que elas têm que mudar de vida. Tem que se arrepender. Todo dia tem que se arrepender. Todo dia eu peco, todo dia eu tenho que me arrepender. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A Bíblia é regra de fé e conduta, viu? A Bíblia tem que ser a regra da nossa fé e a nossa conduta. Nós temos que se policiar olhando as Escrituras Sagradas. Tudo os ensinamentos de Jesus, nós temos que seguir a risca. Quando a Bíblia deixa de ser a revelação de Deus para nós, então ela também deixa de ser nossa regra de conduta e fé. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Hebreus 4:12. Se não fosse a mediação das Escrituras, o cristão se encontraria desnorteado na sua caminhada, como saberíamos, por exemplo, dos malefícios da idolatria, se as Sagradas Escrituras não nos orientassem sobre eles. 1 Coríntios 10, 19 e 21. Da mesma forma, como saberíamos que o adultério e o divórcio, a ideologia de gênero, etc., são práticas danosas que ocorrem e destroem o modelo de família idealizado por Deus. Provérbios 6, 20 e 35. Somente por intermédio da Bíblia temos orientações seguras e precisas sobre isso. A Bíblia tem tudo. Tem todo o certo para nós seguir. Tudo, tudo. Se não fosse ela, antigamente era mais difícil, porque o Espírito Santo tinha que se manifestar corporealmente através dos apóstolos, porque naquele tempo não existia ela, as Escrituras, só existia a lei dos profetas. Então tinha que ser revelada, por isso que Deus se manifestava mais com milagre naquele tempo, se manifestava mais com a presença do Espírito Santo, batizava mais, porque naquele tempo não tinha ela escrita. Hoje nós temos ela, nós não temos desculpa. Hoje o pregador não tem mais desculpa de falar, eu vou orar aqui para Deus e dar uma mensagem nova. Não tem mensagem nova, a mensagem já está escrita. Tem que ter a revelação agora. Não existe mensagem nova mais. Essas pessoas que dizem que foram lá no inferno de novo, Deus deu uma nova revelação. Isso é mentira. Não importa se é meu pai ou minha mãe que está pregando aqui falando. É mentira. Ah, o pastor fulano de tal, ela foi no inferno e voltou, e Deus, é mentira. A revelação já está aqui. Não tem outro evangelho, viu? Não tem outro evangelho. O evangelho é só esse. Não tem muitos aí que dizem que já foram lá no inferno. Deus deu outro evangelho para ele, outra revelação. É mentira. Vou botar dessa forma. Escreve livros e prega, você grita, aplaude, faz aquela gravou todo, viu? Mas é tudo mentira. Aqui. Deus não vai trazer nem outro evangelho. É esse evangelho. Paulo me falou: se vir alguém pregando outro evangelho, é maldito. Outro evangelho que não foi esse aqui. É maldito. Então não acredite nisso. Não, mas fulano de tal, Ellen White, já foi lá, já não foi lá e escreveu isso. É mentira. É mentira. Eu não sei que tem outro Deus. Mas eu acredito que só tem um Deus. Tem deuses. Mas Deus é só um. Ele disse: ele não mente. Ele não mente. Ele disse: quer acrescentar ou tirar, todas as pragas podem vir sobre ele. Eles estão acrescentando. Estão acrescentando, estão mudando nas traduções da Bíblia, estão mudando tudo. Estão tirando algumas coisas. Não, isso aqui fala muito grosseiro. Isso aqui não, essa fala aqui nós temos que tirar, porque a sociedade hoje é mais culta. Vamos tirar esse
linguajar da Bíblia. Não tira nosso fogo. Não tira nosso fogo. Por isso que eu citei aqui. E agora diz que haverá um tempo que haverá fome e sede. Porque a genuinidade da Bíblia vai ser tirada. Vai ser tirada. As pessoas vão desejar ouvir isso aqui que vocês estão ouvindo. E não vão ouvir mais. Vão ouvir, vão caçar, vão dar para caçando alguém para falar isso. Não vai ter mais. Essa oportunidade, esses pregadores, Deus vai tirar tudo. Viu? Deus vai tirar. Deus vai tirar todo. Tirar tudo. Top 3, já está muito tempo, já está acabando. Vamos ser que chega lá. Comprometido com uma vida cheia do Espírito Santo. Comprometimento com o Espírito Santo. É o ser que Deus, ele saiu do céu. Saiu do céu, Jesus subiu e ele desceu. Esse dia está aqui hoje, no nosso meio. Já tem mais de 2000 anos que ele se ausentou do céu. Mais de 2000 anos. Mas ele é o intercessor. Não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é João. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. É o único que tem acesso ao céu e à terra. É ele, viu? É ele que vai lá. Quando eu tenho alguma causa aqui, que eu apresento para ele aqui, ele vai lá no Pai e apresenta para ele. Quando eu tenho alguma dificuldade aqui, passando por alguma coisa, eu vou lá pela misericórdia e jogo aos pés dele. Ele vai lá no Pai e intercede comigo. Com gemidos e inexprimíveis. Intercede. Intercede conosco. Por qualquer causa que eu tiver aqui, eu estará sujeitado aos pés dele. Ele pega a minha causa e chega lá no Pai com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis, intercedendo por mim. Mesmo sabendo que amanhã eu estou cometendo a mesma coisa de novo. Com o amor dele, não é? Mesmo sabendo que amanhã ele tem que ir lá de novo, levar a minha causa de novo. Se fosse outro, quando você vai na porta de alguém e fala, não, irmão, vai para lá, irmão, de novo, irmão. É assim que nós faz. O Espírito Santo não vai aqui. No outro dia, a mesma causa, ele vai lá de novo. No outro dia, de novo. De novo. Incansável. Incansável. Os anjos ele acampam. Os anjos ele só acampam, viu? Ele não intercede por nós. É o único que intercede por nós é o Espírito Santo, viu? Não, isso aí não é verdade, viu? Os anjos eles estão aqui para nos seguir, aqui na terra, viu? Eles nos seguem aqui protegendo nós alguma demanda da nossa vida, viu? Protege nós, os anjos acampam ao redor do seu os viu? Ele está acampado, porque o Satanás não invadiu. Agora, quando eu quero comer alguma coisa e não me arrependo, esses anjos abrem asas, viu? Sai perto. Aí os demônios entram. Os demônios entram. E quando eu tenho alguma causa, o Espírito Santo é como se fosse nosso advogado aqui, viu? Os anjos é como se fosse o júri. Eles ficam aqui na plateia, viu? Na plateia. Hoje eles não agem como agiam na época de Daniel. Não tinha o Espírito Santo naquela época. Então os anjos vinham e traziam. Os anjos vinham e ganhavam as batalhas nos atos aí. Hoje não, hoje é o Espírito Santo. Hoje o Satanás foi trancado. Ele não está livre, nem era livre de primeiro. Ele não era livre, nem era livre de primeiro. Então por isso que os anjos hoje não agem mais. Viu? Não, porque o pregador, Deus coloca um anjo aqui, um anjo ali, outro anjo aqui. Não, isso é só jargão de pregador. Jargão de pregador. É o Espírito Santo, porque o Satanás está preso. É a influência dele agora que está agindo aqui. Viu? É a influência. É a influência. Se eu abrir alas para ele, ele invade. Com toda a sua tropa, viu? Toda a tropa. É o inferno todo. Quando um crente se desvia, ele fala todo aquele inferno para vir lá e acabar com a vida dele. Ele não tem força para te levantar. Então, é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que ele está lá com gemidos, inexprimíveis. Toda a minha causa que eu precisar de qualquer coisa que Jesus disse lá em Mateus 18, né? Qualquer coisa que eu pedir, crendo nele, o Espírito Santo que vai fazer essa ligação. Qualquer coisa. Os anjos estão acampados ao nosso redor, nos protegendo de acordo com a minha grau de instrução que eu estou na Bíblia, e desejo que eu quero aprender, porque Jesus é a palavra. Se eu não tiver a palavra, já é. Se eu não sentei
sempre para aprender ouvindo ou lendo. Eu estou nu espiritualmente. Nu espiritualmente. Então qualquer pedrinha que Satanás joga em mim, me derruba. Qualquer pedrinha. Ah, não olhou para o cabelo do Marcão, não cortou o cabelo. Aí já fica com a cara ruim, né? Dessa forma, qualquer pedrinha, porque eu estou nu. Viu? Eu sou sensível, viu? É como uma ferida. Você pega uma ferida, ela está desprotegida de qualquer coisinha que bater nela, você vai sentir. Assim, se não tiver um ensino da instrução aqui, um comprometimento com esse Espírito aqui, Santo. O Espírito Santo no plano da redenção. Ele entrou há 2.000 anos atrás nesse projeto. Desde o início eu já tinha traçado isso, que o Filho vinha e aparecer, depois ia voltar e ia mandar o Consolador. Ele disse que se eu não for, o Consolador não virá. Então ele sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E enviou o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo para estar aqui nos consolando. Quando ele fala Consolador, para nos consolar de todas as mazelas da vida, todos os ataques de Satanás. Se eu me entrar diante das mãos dele, Satanás não tem mais acesso. Não tem mais acesso. É o Espírito Santo, o que Paulo colocou aqui. Quem conduz o homem a Cristo. João 16, 8 e 11. João capítulo 3 e 5. O Espírito Santo nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que eu viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível sem a ajuda dele. Viu? Sem a ajuda dele é impossível. Sem a ajuda do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou essa lição bem clara quando escreveu os capítulos 6, 7 e 8 da sua carta aos Romanos. Ali ele mostra que é possível ter a consciência do pecado, lutar contra ele e assim mesmo continuar subjugado. Tá vendo? É possível você estar aqui na igreja, contribuir com tudo, nas vigílias, nos cultos, nos dias, nas ofertas, mas mesmo assim ser um compromisso. Ser um pregador, ser um pastor, ser um doutor, ser um reverendo, ser um bispo, mesmo assim ser um compromisso. Você vê que ele pede temor tudo. Sem o Espírito Santo, você vai ter que ter letra na cabeça. Só letra, viu? Você vai ter muitas letras na cabeça, vai ter muito diplomas pendurados, anel de formatura no dedo, mas vai ser um compromisso. Uma pessoa que vai usar todo o seu conhecimento para engordar a si mesmo, de Salomão. O seu ego, para se sobrepor aos outros, para estar com arrogância. Você vê como é que entra no seu tribunal, como é que os advogados andam, com a cabeça lá em cima, o juiz vai para você assim de novo. Assim que tu olha. De repente, a pouco que chegar lá no tribunal desse aí, eles nem deixam entrar lá. Nem deixam entrar. Não deixa. Está vendo como é a arrogância do homem, a presunção? Então Paulo escreveu, delatou direitinho lá em Romanos. Por isso que ele disse em Romanos 8 e 18, porque para mim, o que Paulo escreveu em Romanos 8 e 18, para mim tem por certo que o sofrimento do tempo presente não são para se comparar com a glória que em mim há de ser revelada. E no 28 ele disse assim, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos pois essas coisas no versículo 31, se Deus é com nós, quem será contra nós? Mas em todas essas coisas, versículo 37, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele escreveu lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nessa esperança que nós temos que estar firmados. É nessa esperança que nós temos que estar firmados. Está cheio. A vida é cheia do Espírito Santo. Concluindo. A vida é cheia do Espírito Santo. É o que nós precisamos. De tudo que você ouviu. De tudo que as pessoas vão te ensinar. É o Espírito Santo. É o que tem que ser o centro da minha vida. De todas as áreas. Se eu buscar agora. Às vezes eu tenho um projeto de vida ainda para frente. Se eu buscar agora hoje. 2 de outubro, se eu decidir isso no meu coração hoje, a minha vida, como jovem, como irmão, ela vai melhorar 1000 vezes por cento. Se eu decidir agora no meu coração. No meu coração, viu o que Paulo disse lá? Todas as coisas contribuem.
Todas as coisas, às vezes você está vendo uma tempestade, mas ela vai contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Viu? Quando eu tenho esse Espírito Santo, todas as coisas vão contribuir. Contribuirá, não tem problema. E o que eu citei aqui no Romanos 8,18 diz: para mim eu tenho por certo que o sofrimento, vai ter sofrimento do tempo presente que eu estou passando aqui, não são para se comparar com a glória que depois há de vir para mim. Estou passando um problema aqui, mas o sofrimento desse tempo presente aqui não pode se comparar com o peso, ou que Paulo disse, tá? Com o peso da glória que em mim há de ser revelada. Há de ser revelada porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles, viu? Paulo disse, todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu estou passando por uma dificuldade, se eu amar a Deus, aquela coisa vai cooperar, contribuir para o meu bem. Para o meu bem, eu não tenho que ver só o problema, eu tenho que ver a solução. Paulo disse, tem comigo certo no sofrimento, não é para me comparar, não posso comparar isso. Estou passando por uma dor e ficar me lastimando aqui. Eu lastimando a Deus me ama mais. Eu sou fiel, aí começa a jogar na cara de Deus. Eu sou fiel. Eu estou na igreja passando por isso. Sou fiel. O sofrimento que você está passando não é para se comparar com o peso da glória que em você há de ser revelado. Há de ser revelado. Quando eu tenho que entender isso, e todas as coisas. Quem diremos, vai escrever, quem diremos essas coisas, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Quem é que vai ser contra nós? Aí diz, mas em tudo isso, no versículo 37, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou primeiro? Ele amou, deu o seu filho, ele nos amou primeiro. Não foi eu que amei por ele primeiro, não. Eu não estou aqui porque eu amei ele primeiro, ele que me amou primeiro. Ele não estava perdido, era eu que estava perdido. Mas você que estava perdido. Ele que me achou. Ele foi lá e me resgatou. Lá no final, lá no lamaçal do pecado. E tirou aqui, me colocou com veste nova, limpa, branca. Por isso que Paulo disse agora, por tudo isso, ele disse, Filipenses 4,19, meu Deus, agora, segundo as suas riquezas, será que você é rico? Ele é bom de ouro da prata. Tudo que existe aqui é dele. Tudo. Ele diz, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Como disse o Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ele suprirá. Qual é a necessidade que você tem? Ele vai suprir ela. Qual é o desejo? Ele vai suprir. O que você almeja na vida? Ele vai suprir. Porque ele é rico. Ele diz, agindo eu, ninguém me impedirá. Aonde quando ele agiu, ele determinou, ele abriu aquela porta, ninguém fecha. Pode juntar os capetas tudo no inferno. Pode juntar tudo, irmãos. Juntar os capetas, todos os homens invejosos da terra, juntando com os capetas que não fecham a porta. Abriu e está aberta, viu? O único que pode fechar ela sou eu mesmo. É o único. E a porta só cabe eu. A porta que ele abre para mim, só eu consigo passar nela. Ninguém mais consegue passar. Não adianta o cara que eu venho na frente da rua passar do que não passa. A porta do emprego para mim lá, não adianta que eu ter 1000 candidatos, 10 mil candidatos. Eu posso estar aqui no último, na fila pode entrar todo mundo, não consegue entrar lá. Era para mim. A porta é minha. Só eu consigo entrar nela. Porém, só eu também consigo fechar ela. Portanto, Deus nos ama. Eu consigo fechar a porta. Deus não fecha mais, é eu que consigo fechar a porta. Só eu. A porta, se ele pôr a porta para o meu lado, ela tem a estrutura dele. Só cabe ele naquela porta. Só cabe ele. Assim é Deus, na minha e na sua vida. Qual é a porta? Qual é o desejo do seu coração? Essa é a sutileza que você tem que evitar. Se humilhar diante dele. Se nós se humilhar dele, nós não precisamos se humilhar para onde ele na terra, nem demônio nem inferno. Se nós se humilhar para Deus aqui, nós vamos estar de pé de qualquer situação. Qualquer homem que nós entrar aí, nós vamos estar de pé diante deles. Porque nós estamos prostrados diante de Deus, mas diante dos homens nós vamos estar de pé de cabeça erguida. Se está preocupado com a política. Ninguém.
Meu chefe, vai ter que ajudar o chefe meu agora. Não, se você não se humilhar de Deus, você vai ter que ajudar o outro. Por isso, viu? Se não se humilhar, viu? Nós vemos aqui, Tiago 4, verso 10. Se nós se humilhar para Deus, essa aqui é a instrução para nós, viu? A nossa instrução de hoje é essa: se humilhe diante de Deus. Diz agora alguns pregadores que se nós de joelhos conseguimos chegar mais alto do que o nosso da ponta dos dedos. Dos joelhos nós chegamos mais rápido de joelhos do que correndo com nossos pés. Mais rápido. Você tem uma faculdade aí de joelhos, você vai andar mais rápido do que correndo atrás de alguma. Olha, como é que é aquela que doa bolsa? Conversei. De joelhos. De joelhos você alcança. De joelhos você vai chegar mais rápido. Qualquer lugar que você quiser chegar, rápido você vai de joelhos. Você vai chegar e vai passar na frente de muitas pessoas que vão estar de carro, de avião. Vai passar na frente dele. O joelho tem essa velocidade da luz. E o que eu espero uma vez, que o céu está distante, o sol está distante aqui da terra, 8 minutos luz. 8 minutos. A ciência calculou 8 minutos luz que dá o sol de distância da terra. 8 minutos. Significa que tem a velocidade que esse raio de sol está chegando aqui é 300 mil quilômetros por segundo. Viu? Velocidade. E está só em 8 minutos. Luz. Esse raio de sol aqui, a velocidade que está chegando aqui é 300 mil quilômetros por segundo. Não é por minuto, não é por hora, não. É por segundo. Olha, pensa aí, ó. É outros 300 mil quilômetros. Não existe nenhum computador que consiga calcular essa velocidade. 300 mil quilômetros por segundo. Imagine uma hora quando a distância que ele consegue correr. Imagine agora o sol. O sol está bem aqui, viajando. Está perto aqui, está quase dentro de casa, né? Agora imagine o céu onde está o trono de Deus. A distância que está de lá. Imagine a distância. O computador, o mais avançado que seja, vai conseguir calcular a velocidade que Jesus vai se levantar no trono. Nenhum computador da face da terra. Pode durar 1000 anos a terra que vão conseguir fazer um computador e consiga calcular a velocidade que Jesus vai se levantar no trono. E não abrir e fechar de olho, não piscar de olho. Ele vai vir nessa velocidade e fazer uma seleção. Olha o poder dele. Vai vir na terra, no mundo aqui, fazer uma seleção, não abrir e pescar de olho. A velocidade. Então esteja preparado. Não vai dar tempo, viu? Amém? Esteja preparado. Não vai dar tempo. Velocidade. Não vai dar tempo. Não se preparado. Amém, irmãos? Muito obrigado. Obrigado. Mas pode ser agora.